mídia simultâneo para todos esses meios a partir de agora. Eu recebo aqui no nosso estúdio, no nosso bate-papo, cumprimento Leonardo Flamil. Bom dia, Léo, seja bem-vindo aos nossos estúdios. Muito obrigado, Adriano, uma honra imensa estar aqui com você para falar um pouquinho a respeito do que foi a nossa campanha, vai ser o nosso Tudo Governo, ao lado do meu amigo e irmão, o Alex Rocha. Obrigado e queria agradecer também a todos os ouvintes, né? Seja bem-vindo pelo YouTube, Facebook e na live nossa também que eu abri agora. Bacana, obrigado. Cumprimento também, duas boas-vindas ao vice-prefeito eleito, Alex Rocha. Alex, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Adriano. Muito obrigado pelo convite, né? A gente está aqui. Obrigado a todos os ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento. Fico muito feliz pelo convite. Estamos aí. Tá certo. Muito bem. Eu já começo conversando com os senhores. Vamos começar já falando. Ô, Léo, começa você falando a respeito da sua questão da sua formação política. Como eu disse, eu estudo com uma ente sua, né? E aí eu falar lá, não, Léo é político desde sempre. É isso mesmo, Léo? É isso mesmo. Apaixonado por política. Eu me encantei pela política com o Dimas Araújo, que é pai da Kenner, que está nos acompanhando aqui no estúdio. E o Dimas ele ensinou muito a respeito da política quando eu era muito criança ainda. Depois eu fui para Belo Horizonte, encontrei lá um primo que também adorava e era fascinado com a política. Eu fui presidente estadual e nacional da Juventude Democratas, hoje União Brasil. Sim. Fui, na época, até mais novo do que o ACM Neto, que foi candidato ao governo da Bahia, governou Salvador por 2 mandatos. Enfim, tive chance de percorrer o Brasil todo, Minas Gerais especialmente, e até para fora. Fui para o Panamá, para Colômbia, enfim, para uma série de países da América do Sul para fazer curso com a Konrad Adenauer, que é uma fundação alemã voltada para o estudo da política. Que bacana. Então, assim, apaixonado, aficionado na política. Eu acho que é uma missão de vida, né? Quando a gente encara a política como uma missão de vida, a gente consegue transformar a vida das pessoas de uma maneira muito mais eficiente, do que uma ajuda, às vezes, de solidariedade individual. A política, ela impacta. A política, ela é uma forma de você conseguir impactar muita gente ao mesmo tempo. E isso pode ser ruim como pode ser bom, viu, Adriano? Sim. E você tocou num assunto que é interessante. Eu converso com várias pessoas que falam justamente sobre isso, que deveria existir uma escola para formação de políticos, e essa, no caso, por exemplo, desses cursos nos quais você fez já direcionado para administração pública, voltado para a política. Ou seja, já é vamos dizer que é um divisor de águas, né, Léo? Eu falo muito que juventude de partido juventude de partido, ela é uma escola de futebol de político, ou seja, uma escolinha de base, certo. Onde se aprende a fazer política desde novo, onde se aprende missões e valores. Sim. Então, essa escolinha, ela me ensinou muito, e eu peço para que toda a juventude que acompanhou a nossa campanha também passe a estudar a respeito da política, que é uma coisa séria. Sim. Né? Quem já não escutou que política, religião não se discute? Discute sim. Política, essencialmente. Se a gente não discutir política, a gente deixa a política na mão de quem não entende de política e na mão de quem quer se aproveitar da política para sobreviver. Esse é o problema. A partir do momento que a gente passa a entender a política como o meio de cuidar de outras pessoas, o meio de governar para as pessoas, e o meio de integrar uma sociedade que precisa ter regra, critério, lei e respeito, aí a gente muda as coisas. Certo. Eu ouvi uma frase, eu não esqueci, nunca mais esqueci essa frase, que a política é como uma religião, né? A religião da fé, aquilo do templo ali, ela alimenta o espírito, e a política, ela alimenta a matéria. E aí é basicamente isso mesmo, né? É isso. Ou seja, conclui aquilo que você estava falando agora há pouco. Ô, Alex, e você fala um pouquinho pra gente como é que foi você estar entrando na política? Como é que foi? Então, Adriano, da minha parte, é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo. Sempre aonde a gente ia, eu conversava com o Léo. O começo de tudo, até primeiro momento, eu fazia parte da chapa de vereadores do Léo. Certo. E houve um convite da parte dele, ele fez uma pesquisa, e até é meio engraçado que eu vou falar, porque quando ele pediu o nome na pesquisa, eu sempre falava para minha esposa. Aí ela ainda falou, por que você foi dar o nome, né, na pesquisa? Aí eu falei assim, olha, faz a sua parte de aqui, eu vou rezar e você também reza. Sim. Toda noite que eu deitava, punha a cabeça no travesseiro,
eu pedia para Deus para não dar certo. E eu falava, se Deus quiser, não vai dar certo. Tem outros nomes, né, na lista. Vão ser outras pessoas, né? Deus vai agir. E seja melhor, né? E chega um dia lá, o Léo chega com a pastinha na mão. Hoje nós vamos andar, que eu já estava acompanhando ele pela zona rural, sabe? Certo. Acompanhando, apresentando ele para as pessoas. Aí ele chegou esse dia e falou, nós não vamos andar, Alex, que hoje eu quero te mostrar o resultado. Olha e no só. resultado deu a gente. Olha só. Né? Bacana. Aí, como eu nunca mexi com política, fica bem claro que às vezes muitas pessoas falam, já estava no meio político, eu também não estava no meio político. Tenho 43 anos, foi a minha primeira vez. Sim. Eu falei pro Léo, a base de tudo, Léo, é a família. Certo. Se tiver alguém da minha família que seja contra, que não esteja a favor, eu não vou entrar. Aí nisso eu fui em contato com os meus familiares, né? Sogro, sogra, meus cunhados, meus filhos, minha esposa, e por último até ficou meu pai. Aí o meu pai ainda disse, filho, se você tem 1% de chance, vai em frente. Mas eu falei, mas não sou eu candidato a prefeito, pai, o prefeito é o Léo. Falou, mas primeiro você tem que acreditar em você. Se você não acredita, não entra. Mas se você acredita, Deus vai abençoar e vai dar certo. E por isso, a gente tá aí, estamos juntos aí. Bacana. Né? Deus abençoou, mostrou os caminhos, né? E estamos juntos. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Bem, Léo, vamos começar a bater o nosso papo, porque primeiro, antes de a gente falar sobre as ações, as prioridades aí da sua gestão, eu gostaria que você falasse um pouco pra gente, se o Alex falasse, sobre como é que foi essa campanha de 2024 aí, desse caminho até a vitória de vocês. Absurdamente linda, incrível. Foi uma experiência única. Eu nunca disputei uma eleição. O Alex também nunca disputou uma eleição. Eu nunca imaginei que eu fosse disputar uma eleição. Mas isso aconteceu por conta de uma articulação que nós começamos a fazer lá atrás, em 2023, para procurar um nome que desse alternativa para a gestão pública. Ou seja, por que gestão pública? Eu falei tanto essa palavra na campanha e reforço ela aqui. Gestão pública é priorização do investimento. Ou seja, é onde você gasta o dinheiro, é onde você prioriza as suas ações, é onde você prioriza os programas que você quer fazer. É a prioridade para fazer com que a prefeitura funcione. Para que a prefeitura funcione. E isso tudo foi falado na campanha. A gente fez uma campanha muito limpa, muito coerente, pregando realmente a justiça, falando com a verdade, proposta em cima de proposta. E agora, Adriano, depois de virar da chave da campanha, eu acredito muito que é a hora da gente desmanchar e desmontar o palanque político para fazer governo. Eu não acredito em governo que é feito em cima de palanque político da campanha eleitoral. Não existe mais adversário. Agora, todo mundo que disputou a eleição é cidadão. As pessoas que colocaram um nome para disputar a eleição, seja de prefeito, seja de vereador, são cidadãos. Cidadãos de Lambari, de uma cidade que precisa ser governada para todo mundo. É isso que a gente pregou na campanha, basicamente. Agora, tem uma questão que eu gosto muito de enfatizar e quero dizer para todos vocês que estão nos acompanhando aqui, tanto na rádio, quanto na live, quanto no YouTube, quanto no Facebook, que é: nós fizemos uma campanha sem comprar voto, nós fizemos uma campanha sem prometer emprego para absolutamente ninguém, nós fizemos uma campanha falando de proposta, e se a gente fizer, Alex, eu e você, um governo justo, decente, equilibrado e que tenha eficiência, eu acredito que a gente muda muito o conceito da política de Lambari. Eu acredito que nós vamos virar uma chave imprescindível na história da cidade. Eu falo muito, Adriano, para concluir essa fala a respeito da campanha, que durante a campanha a gente falava isso também. Ciclo vicioso. A política tem um ciclo vicioso. O que é o ciclo vicioso? Você vota nas pessoas acreditando que elas vão fazer alguma coisa, elas não fazem, continua naquele mesmo ciclo, que é da promessa de emprego, da compra de voto, da máquina inchada, do cabide eleitoral, aquela coisa toda. Quando você quebra esse ciclo, aí você entra num ciclo virtuoso da política, que é o ciclo da política pública, executada, da política pública com diálogo, de uma política em que as pessoas durmam e falam assim: poxa vida, eu tenho uma administração que funciona. Ou seja, elas não se preocupam.
Porque elas vão chegar no hospital e vai funcionar, elas vão chegar no pronto-socorro e vai funcionar, vai ter transporte para as crianças, ou seja, não há o que se preocupar com a cidade. Você se preocupa só com a sua vida. Sim. Isso é a concepção que eu tenho a respeito de cidade que funciona. Certo. Cidade que é conectada, integrada, enfim, que a política pública funciona para todo mundo. E essa é a nossa missão, ou seja, fazer um governo daqui para frente que sirva a todos, independente de partido político, de bandeira e de voto. Sim. Que seja uma cidade integrada, que seja uma cidade que acolha. Antes de acolher as pessoas de fora, porque nós perdemos, infelizmente, essa capacidade, nós temos que acolher o povo que está aqui dentro. O cidadão de Lambari que perdeu alguns direitos básicos, como, por exemplo, o da saúde. A partir do momento que você tem interferência nas filas de saúde, o povo sofre. E a missão nossa é colocar essa grande máquina, a prefeitura, para funcionar. Certo. É isso que nós pregamos na campanha e por isso que eu estou dizendo para você que se esse governo der certo, a gente inaugura um novo tempo na história de Lambari. Léo, 4.684 votos, ou seja, 36,10% dos votos. Responsabilidade aumenta mais ainda, né, Léo? Muito. Ou seja, de colocar tudo isso em prática. Por exemplo, até eu ia perguntar, vou perguntar agora. Pode perguntar. Prioridades aí para a sua gestão já nesse primeiro ano, Léo? Eu falei durante a campanha, eu com o Alex, eu digo muito sobre pregar, porque a gente pregava, onde a gente passava, a gente pregava, na sola de sapato, na saliva, no suor e no sangue, que 2025 seria o ano da saúde. Sim. E não vai ser diferente. 2025 vai ser o ano da saúde. Será o ano da saúde, porque a saúde de Lambari precisa ser reestruturada em todos os aspectos. Certo. Nós precisamos fazer uma revisão urgente da saúde de Lambari. A forma como ela está sendo feita, a forma que ela é executada, a forma como está sendo recebida, a forma como é atendida as pessoas, a forma como funciona a marcação, a transferência, as pactuações dos hospitais no sul de Minas. Então nós temos uma série de questões que a gente precisa levar adiante na saúde e para isso eu e o Alex nós tomamos a decisão, junto com o nosso grupo político, que nós vamos instaurar um comitê de crise já na transição para cuidar da saúde. Sim, certo. A gente precisa de algumas cabeças que pensam a saúde, que têm experiência na saúde, para fazer funcionar a saúde. Tem hoje um arcabouço simples já que pode ser melhorado, Léo? Adriano, quando... Ou serão conquistas? Serão conquistas, é um passo a passo. Eu não acredito em milagre. E, assim, na política não, né? Obviamente. Certo. Eu acredito em milagre porque eu tenho fé, claro, mas na política não existe salvador da pátria. Você não vai ter um Messias para chegar aqui e te salvar na política, né? É um trabalho diário que a gente precisa fazer. Então, assim, esse comitê de crise sendo instaurado, ele vai identificar pactuação dos hospitais, ele vai identificar fila na saúde, ele vai identificar como que está funcionando o pronto-socorro, ele vai identificar o hospital, que é separado da prefeitura, mas que depende diretamente da ajuda da prefeitura. Sim, verdade. E precisa, obviamente, prestar conta a respeito dessa ajuda, que recebe ou não. Enfim, o hospital precisa se comunicar com o povo. Então, assim, o grande desafio nosso, além de reestruturar a saúde, é dar voz a respeito das coisas que estão sendo feitas, porque o povo precisa entender o que está sendo feito. Sim. Para não ficar refém da política e dos políticos. Certo, fato. Porque isso acontece muito também. Nosso povo não pode mais ficar refém do político na saúde. A saúde precisa funcionar por si só. Quando o telefone do político toca para fazer uma interferência na saúde, é porque a saúde não funciona. Essa é uma realidade que a gente precisa pregar para todo mundo. Sim. Certo? Ou seja, e em relação, por exemplo, eu ia já até para falar de educação, mas já que a gente está falando de saúde, como é que está sendo essa formação? Porque acredito eu que teve a vitória, teve aquele momento de descanso, mas que não tem descanso, né, Léo? Não. Está lá tirando uns dias para recompor as energias, mas ao mesmo tempo está lá trabalhando já. Como é que vai ser assim a sua administração em relação da escolha de pessoas para cada setor? É extremamente técnica. Até agora nós não temos uma definição de cargo, pra você ter uma ideia. E assim, quando muita gente estava na expectativa
Nós freamos as expectativas e a ansiedade, dizendo, não, vai todo mundo descansar agora. Nós enfrentamos um momento difícil na campanha, que é desgastante disputar a eleição. Não é fácil disputar a eleição. Eu entrei com muito menos cabelo branco que eu tenho agora. E apesar de ter 26 anos, meu vice parece ser mais novo que eu. Não, cabelo. O Alex pinta o cabelo. Então, assim, é um processo muito desgastante e a gente não quis se preocupar com definição de secretariado nesse momento. Certo. Agora é hora de cuidar da transição com uma equipe que não tenha pretensões, inclusive, de disputar cargo, de ter cargos. Né? Eventualmente, obviamente, as pessoas que vão participar da transição podem ter cargo, mas esse não é o objetivo. O objetivo de uma transição de um governo para o outro é estudo das contas públicas, do orçamento e da forma como gira a máquina. Para apresentar um diagnóstico para a gente resolver depois. Certo. Bacana. Então, assim, se a gente coloca já dentro dessa transição uma disputa por cargo, isso vai virar uma bagunça. Verdade. E a gente já sabe o que acontece quando vira uma bagunça. Certo. Léo, educação. A gente que acompanhou, viu lá os seus planos de governo, gostaria que você falasse a respeito disso para a gente também. Educação. A gente teve muita reclamação a respeito de transporte. Essa é uma questão. Creche, segunda questão. Creche. Nós temos um déficit de vaga na creche muito, mas muito alto. E nós precisamos resolver isso com muita urgência. Outra questão, diálogo com os professores. Os professores precisam ser ouvidos, escutados. Nós precisamos sentar com a classe dos professores de Lambari, com os servidores, os monitores, os motoristas, os servidores da educação e conversar a respeito da educação. A educação não é feita só com as crianças, ela é feita com os professores também. Sim. Ou seja, é necessário que a gente entenda a complexidade da educação de Lambari, que é uma máquina muito grande, é uma prefeitura meio que paralela à educação. E ela funciona, ela gira independente da administração. Mas, se não tiver o apoio da administração, a educação sofre muito como sofreu. Durante muitos anos. Então, o nosso papel agora é ouvir. Ou seja, sentar com os professores, com os motoristas, com os educadores, com os monitores, com as SBs e conversar a respeito da educação de Lambari para haver inclusão. Outra pauta fundamental na educação que nós vamos levar com muita seriedade é a inclusão. Certo. As crianças que possuem autismo, enfim, elas precisam ser inclusas na política educacional, elas precisam ter assistência, elas precisam ter auxílio. Isso não é uma brincadeira, isso não é vitimismo, isso não sabe? A próxima pergunta eu ia fazer justamente sobre isso. Como inclusão. É que você planeja fazer aí para enfrentar esses problemas sociais, pobreza, desigualdade? Política pública, Adriano. Eu acho que tudo é planejamento. Tudo é planejamento. Se a gente não instaurar uma fase de gestão de resultados na cidade, nós não vamos sair do lugar que nós estamos. Ou seja, política pública e prefeitura tem que ser por gestão de resultados. Certo. Nós precisamos fazer avaliação também dos funcionários, periódicas, sabe? De como está sendo feito o trabalho, de como está sendo entregue. A prefeitura precisa ser vista como uma empresa. Sim. Eu falo que a grande dificuldade de se gerir um município, no caso, é justamente essa questão de administrar, porque se você trabalha numa empresa, vamos lá, você trabalha na rádio, por exemplo, você já tem mais ou menos uma linha certa, agora chega na prefeitura, você vai falar sobre educação, você vai administrar sobre a educação, sobre saúde, sobre infraestrutura, e eu vou dizer, Léo, até conversando com você, eu vejo que você fez um planejamento, estudou a prefeitura antes. Até mesmo. Nós destrinchamos o orçamento público para estar aqui. Antes de começar a campanha. Isso é fundamental. Certo. Porque às vezes você começa uma campanha, ganha a eleição e depois. Sim. Aí você assusta, olha pro seu vice. E o que nós vamos fazer? Isso não pode acontecer. Sim. Nós temos que estudar o orçamento público. Lambari é uma cidade que arrecada muito, que pode arrecadar muito mais, que tem uma potencialidade imensa. E aqui são alguns fatores que eu posso listar para você, que é o café que está puxando Lambari, as empresas, a estabilidade econômica que tem através da CLT, ou seja, das carteiras assinadas, fornecidas pelas empresas de Lambari, seja do Inox, seja da Fibra, seja tantas outras empresas, né, que tem aqui na cidade, o comércio muito forte que gira e a cereja do bolo, se isso tudo funcionar, que se chama turismo, que é o que a gente perdeu há muito tempo. Perfeito. Sabe? E até daqui a pouquinho eu vou falar a respeito disso aqui.
Ou melhor, vamos fazer o seguinte, o pessoal tá aqui, o pessoal vai reiniciar o nosso roteador. Felizmente a nossa internet tá dando problema aqui, o pessoal tá reclamando. Okay. A gente vai dar um tempinho aqui, Léo, rapidinho a gente tá de volta. E você que tá nos acompanhando, nós voltamos em instantes aí pra gente continuar esse nosso bate-papo com o prefeito eleito Lambari, Léo Framil, e o vice Alex Rocha tá aqui nos nossos estúdios. Nós voltamos em instantes, já. Você está acompanhando o programa Caminhos da Gente. Voltamos em instantes. Esse programa tem o patrocínio. Toda Transmineral. Transmineral FM. No carro. Cinto de segurança e a minha rádio, né? Transmineral. Transforme a sua casa e deixe radiante com a ZL Eletromóveis. Aqui você encontra móveis para todos os ambientes do seu lar, para deixá-lo ainda mais acolhedor. Nossa loja está sempre pertinho de você, oferecendo facilidade e produtos de qualidade. E mais, montagem e entrega é cortesia, totalmente grátis. Visite-nos e descubra como é fácil deixar sua casa linda e pronta para receber amigos e familiares. ZL Eletromóveis, confiança é tudo. Oasis Parque e o verão, que excelente combinação! Mas vai ficar melhor com a nossa promoção. Cervejas a partir de R$11,90. Isso mesmo, cervejas a partir de R$11,90. Somente no Oasis Parque. Todo dia é dia de Oasis Parque. Em breve, nova piscina infantil. Oasis Parque, BR-460, quilômetro 24 em Lambari. Telefone WhatsApp 35 3271 1983. Em Lambari você pode contar com a Hematosul, uma equipe médica e laboratorial de qualidade para atender suas necessidades. Na Clínica Geral Doutores Rickson Carneiro e Fernando Pereira, reumatologia com doutora Marcela Maria da Silva, dermatologia e procedimentos estéticos com as doutoras Amanda Flauzino e Simone Franco Nascimento, cardiologia, doutor Leandro Léo Ferreira e agora infectologia com doutora Ana Paula Kraus Tussi. No laboratório, faça-se exames com os doutores Adriano Machado e Flávio Baixa. Hematosul, Praça Nossa Senhora da Saúde 239, em frente à Casa Paroquial, em parceria com a Clínica São Bento, oferecem vacinas para sua proteção. Se desejar facilidade e comodidade, agende sua consulta e seus exames através dos telefones 3271-5066 ou WhatsApp 987005066. Daqui a pouco tem mais sucesso! Transmineral! Passando fome para tentar emagrecer e cortando tudo que gosta da sua alimentação? Chega disso! A nutricionista Emileide Nogueira te ajuda a ter qualidade de vida e emagrecer de uma vez por todas sem precisar deixar de comer o que gosta. Com um plano alimentar de acordo com a sua rotina, você aprenderá a fazer trocas inteligentes e a ajustar a sua alimentação de forma equilibrada. A transformação que você tanto deseja está ao seu alcance. Marque sua consulta com a nutricionista Emileide Nogueira pelo WhatsApp 35 99997 1247 e descubra como emagrecer sem sacrifícios. 35 99997 1247. Nutricionista Emileide Nogueira. Ei, você aí, que tal facilitar sua vida com a distribuidora de gás e água do Xanxa? Baixe agora mesmo o aplicativo da Ultragás e compre seu gás de forma rápida e prática. E tem mais, toda quarta-feira, gás de 13 quilos com R$10 de desconto. É pra deixar qualquer um feliz. E tem mais ainda, ao comprar, você concorre a prêmios sensacionais. 1 ano de recarga grátis, um jogo de panelas e um liquidificador. Não perca essa oportunidade única. Ligue agora para 3271-1730 ou baixe o aplicativo da Ultragás e garanta já o seu gás. Distribuidora de gás e água do Xanxa, sempre ao seu lado. 3271-1730. Neste sábado, Dia das Crianças, o Parque Estadual Nova Baden vai oferecer atividades para a criançada se divertir com suas famílias. Vai ter teatro com a Companhia Aquarela, exposição de animais silvestres com a Polícia Ambiental e plantio de mudas. O evento será de 9h30 da manhã ao meio-dia. Acesse as redes sociais do parque para obter mais informações e fazer a sua inscrição. É neste sábado, Dia das Crianças, no Parque Estadual Nova Baden, em Lambari.
Vem aí a festa de aniversário e Réveillon de Jesuânia, do dia 27 ao dia 31 de dezembro. Se liga na programação de shows. Dia 27, sexta-feira, às 9 da noite, Nicole e Laís. E às 11h30 da noite, show nacional com Israel Novaes. 28 de dezembro, sábado, banda show Lady Lux. 29 de dezembro, domingo, às 4 da tarde, show com Amigos de Bar. Às 9 da noite, Fábio Satin e Banda. Dia 31 de dezembro, grande show da virada com Thales e Wellington. Festa de aniversário e Réveillon de Jesuânia, de 27 a 31 de dezembro, na Praça Princesa Isabel, a Praça das Congadas. Você não pode perder. Realização Prefeitura Municipal. Apoio Câmara Municipal de Jesuânia. Eu tô na Transmineral, a rádio que toca você. Transmineral FM. Voltamos com o programa Caminhos da Gente. Acompanhe agora ao vivo os nossos entrevistados. Muito bem, estamos de volta com o programa Caminhos da Gente Especial, recebendo em nossos estúdios o prefeito eleito em Lambari, Leonardo Framil, e o vice Alex Rocha aqui conosco. E a gente deu essa pausa aí, mas agora vamos chegar junto de novo aqui. A gente estava dando uma regulada na nossa internet, o pessoal que está acessando aí com a gente, para dar uma melhorada na qualidade. Peço desculpa aos senhores e convido para que continue conosco aqui nesse nosso bate-papo. Então nós terminamos ali, falamos agora há pouco, falando sobre a questão da educação, falando sobre a inclusão social. Tem estratégia hoje, Léo, para fomentar, vamos dizer assim, a economia e até a geração de emprego, Léo? Eu acho que o que nós podemos fazer para gerar a questão de emprego, de economia na cidade de Lambari é concessão. Eu preguei muito isso, concessão dos espaços públicos, concessão do turismo, conceder a maior parte dos espaços que nós temos para iniciativa privada, para conseguir gerar emprego, para conseguir gerar renda. E incentivar muito a nossa indústria, porque nós temos uma indústria gigantesca, e qualificar o comércio, as lojas, os restaurantes e os bares através de cursos de capacitação. Certo. O que eu sinto muita falta aqui, junto com o Alex, que a gente conversou bastante, que nós sentimos na cidade, é o ensino técnico. Uhum. E quando a gente fala sobre educação, não só a do município, né? Porque quando a gente fala sobre educação municipal, nós estamos falando de criança e início ali da adolescência. Mas o ensino técnico ele é fundamental para que o município tenha emprego qualificado também, né? Porque às vezes as empresas elas precisam treinar, precisam capacitar o jovem que não teve oportunidade de emprego, o jovem que ainda não tem experiência, obviamente, por ser jovem, né, e não foi inserido de uma maneira adequada no mercado. Ou seja, é necessário ter qualificação, é necessário ter um estudo, né? E a gente vai brigar muito para que a gente tenha isso. Na semana passada, na quinta-feira, eu recebi o prefeito eleito de Jesuânia, o Torinho, e até nós falávamos justamente sobre essa questão da geração de emprego, porque esbarra em logística, esbarra em estrutura, esbarra principalmente na questão de profissionais para estar exercendo. Às vezes, o administrador é cobrado disso, mas falta tudo isso, né, Léo? Então, todo esse estudo em relação a isso, e principalmente essa formação, de fazer esse curso técnico, de aprimorar e fazer com que essas pessoas entrem qualificadas no mercado de trabalho. Queria deixar aqui uma reflexão para todos vocês e uma mensagem ao mesmo tempo para todo o nosso povo, que eu penso ser fundamental, uma filosofia, sabe? De política mesmo, pública. Enquanto o governo der assistência para aqueles que precisam, realmente necessitam, e fazer funcionar sem incomodar as pessoas que não precisam tanto do governo, ele está sendo eficiente. Ou seja, a gente precisa preencher aquilo que é vazio. O governo precisa ajudar quem realmente precisa. E ele não pode atrapalhar quem não precisa dele. Certo. Aí a nossa cidade vai funcionar. Aí as coisas vão começar a caminhar. Ou seja, planejamento é o que você colocou. Tem que ter um estudo a respeito disso, de todas essas coisas. E o governo precisa chegar a quem realmente precisa. E o governo não pode atrapalhar quem não precisa dele. Sim, certo. Bacana. É o que a gente prega hoje na cidade também.
Essa próxima pergunta, ela vem até aliada a uma pergunta do nosso ouvinte, o Flávio Batista. Olá, bom dia, aqui é o Batista. Adriano, pergunta para o prefeito eleito sobre saneamento e abastecimento de água e as ampliações de vazão e o tratamento de esgoto que está acabando com o rio Mumbuca. E a minha pergunta, antes do Batista, seria como a administração vai lidar com questões ambientais e de sustentabilidade, Léo? De uma maneira muito séria. O meio ambiente é muito sério, principalmente numa cidade das águas que falta água nas casas. É impressionante. Nós temos uma cidade que não tem capacidade total, 100% de abastecimento. Isso precisa ser revisto. Seja através dos programas que o SAI já colocou no PAC, ou seja, precisa ter influência lá em Brasília para bater na porta e cobrar esse dinheiro para chegar aqui, para fazer mais captação de água, para fazer um novo reservatório na cidade. Mas isso tudo vai ser feito junto com o SAI. O SAI é importantíssimo nesse processo, é uma autarquia, ele é muito independente. O SAI, ele funciona. Quem critica muito o SAI não conhece a Copasa. É verdade. Graças a Deus. Isso é muito importante. Graças a Deus que não a temos, né? Quem critica o SAI não conhece a Copasa. Então, assim, o SAI tem servidores excepcionais, excelentes, de casa, ou seja, de muitos anos, que amam o SAI, que conhecem a realidade da água de Lambari, mas precisa de prefeitura para ser parceira. Sim. E não para retirar equipamento SAI, não para colocar o SAI para trabalhar em outros setores, mas sim para incentivar o SAI a fazer aquilo que o SAI precisa fazer, que é o tratamento de água, que é o saneamento básico, enfim. O SAI precisa ser valorizado. Nós temos que buscar o SAI, colocar do lado e entender o que o SAI precisa. Sim. Essencialmente. Para fazer o tratamento de esgoto, para colocar o saneamento básico, para coletar o esgoto também, porque falta a coleta de esgoto em muitos lugares. E para isso tem que ter planejamento. Nós vamos sentar com o SAI, porque possivelmente o SAI tem um estudo a respeito disso. De aonde é despejado o esgoto de Lambari, o que tem que ser feito, quanto que custa. Para começar, tudo tem que ter estudo, né, Adriano? Com certeza, é verdade. Fato. Você precisa ter um planejamento das coisas. Sim. Ou seja, se a gente tiver esse planejamento, fica muito mais fácil de buscar esse recurso para fazer acontecer. Para tratar esgoto, para fazer um novo reservatório de água, para alternar a captação de água do rio Mumbuca, para cuidar da nossa serra que pegou fogo. Sim. E que teve muita gente voluntária, teve um esforço em conjunto, né, entre órgãos públicos, entre pessoas que amam a cidade, enfim, que estavam lá para combater o incêndio da Serra das Águas, que foi muito triste. E a gente precisa ter conscientização, nós precisamos ter, obviamente, um esforço concentrado na questão do meio ambiente, porque nós temos um bem sagrado que é a água mineral. Sim, de fato, verdade. Bem, Léo, vamos falar de segurança pública? Também. Por favor, quais são aí seus planos para melhorar a segurança pública da cidade? Conversar com a segurança pública, entender qual que é o problema da Polícia Militar, os problemas da Polícia Civil, o que a Prefeitura, obviamente, pode fazer e tentar tirar do papel o mais rápido possível a Guarda Municipal. Certo. Guarda Municipal também é uma prioridade quando a gente fala de segurança pública. Só para vocês entenderem, eu queria deixar isso muito claro, que no plano de governo existem as prioridades de cada setor. Ou seja, a gente elencou prioridades na saúde, na educação, na segurança pública, e eu falei para todo mundo durante a campanha que se a gente conseguisse cumprir 60%, 70% do plano de governo nosso, a cidade já seria diferente. Certo. E na questão de segurança pública, a gente coloca muito três fatores importantes: iluminação pública, câmera de segurança e a inteligência artificial, que a CEMEL faz muito bem, ou seja, tem um sistema muito completo de câmera de segurança, de inteligência artificial que pode ser usado. E a outra situação é ou seja, a Guarda Municipal, para conversar com a Polícia Militar, para conversar com a Polícia Civil e para fazer o policiamento ostensivo, ou seja, é o policiamento que a pessoa vê e se sente segura. É o policiamento que espanta, né, qualquer ato ilícito, ilegal, enfim. Então, essas três prioridades: Guarda Municipal, iluminação e câmera de segurança. Perfeito. Eu acho que são os três elementos da segurança pública em Lambari. É o que a gente precisa fazer. Você tocando nesse assunto, até a gente falando sobre questão de se ter um lugar bacana de se morar, de se viver, de se frequentar. Vamos falar de turismo, Léo. Lambari, vamos dizer assim, muita gente fala, a cidade do já teve.
Como é que seu governo vai ver tudo isso em relação para fomentar ainda mais o turismo? As concessões, como eu tinha dito, são fundamentais. A limpeza urbana, organização do trânsito. O turismo, o turista que vem aqui em Lambari, a primeira coisa que ele enfrenta é o trânsito caótico da cidade. Eu já ouvi um turista falando o seguinte: Lambari parece a Índia. Quem dirige Lambari dirige em qualquer lugar do mundo. Né, Alex? O negócio é complicado. Então, assim, nós precisamos organizar o trânsito. E aqui você percebe que a gente não está falando de coisas de 4, 2 anos, 3 anos, são coisas de 20, 30. É o ciclo vicioso que a gente está inserido há muito tempo de sucateamento da política pública e da máquina. Certo. Ou seja, o governo está sucateado por falta de gestão pública. E é isso que nós precisamos fazer para recuperar o turismo. Ou seja, gestão. Gestão pública é o envasamento da água, outra vez, que a gente precisa brigar, a gente precisa lutar, nós precisamos bater na porta, nós precisamos falar com o governo do estado, a gente precisa fazer um projeto de concessão. Semana passada eu falei para todo mundo que eu ia descansar, mas não estava descansando. Eu estava em Belo Horizonte com o meu deputado, conversando lá, obviamente descansei um pouco, né, recarreguei as energias, mas ele me deu muita luz. Ele me colocou já em contato com o pessoal de Poços de Caldas, que fez a concessão lá do Mercado do Cristo, que fez o Parque das Aves, enfim, uma série de coisas. Falou muito a respeito de saúde. Eu tenho o Rafael Simões, que é o deputado de Pouso Alegre, né? Governou lá 2 vezes, foi gestor do Hospital Samuel Libânio. O Lopes mesmo, que é esse deputado estadual, que eu trabalhei muitos anos, ele é ex-prefeito de Andradas, foi presidente do Cisu-SAMU, enfim, ele pode dar uma força muito grande. A Camila Aires, só colocando aqui, agradecer ela em público também, ela foi candidata a nossa vereadora e colocou a respeito dos projetos do CRAS que estão vencendo. Essa é uma questão que nós precisamos fazer, que é o contrato pelo CRAS, os projetos de esporte terminam esse mês. Precisamos de apoio para o projeto não parar ainda esse ano. Ano que vem a gente pode fazer alguma coisa, né? Esse ano fica um pouco mais complicado, porque não é o governo nosso ainda. Essa é outra questão, Adriano, que eu queria esclarecer, né, Alex? Que é muito importante. Nosso governo não iniciou. Nosso governo só começa em 2025. Agora o que nós estamos fazendo é o estudo a respeito do que nós vamos fazer em 2025 e do que pode ser feito desde já. Certo? Isso tudo é muito importante a gente destacar. O Luiz Antônio Bibiano, ele perguntou justamente se... você acabou de responder, né? O que você planeja sobre a nossa água mineral? Grande amigo Luiz Antônio Bibiano. Ele é um craque, um gênio. O Wellington Campos. Eu ia fazer a pergunta, eu vou fazer a pergunta e vou emendar com a do Wellington aqui. Ó. Eu gostaria que você falasse para a gente como você vai lidar com a transparência, a prestação de conta da população. E o Wellington pergunta... se você fará auditoria nas contas públicas. É fundamental. E aí, outra questão que eu queria deixar bem clara, que a auditoria não é para perseguir ninguém. A auditoria é muito mais para apontar o que deve ser sanado de deficiência, e esse é um compromisso público que eu fiz. Eu e o Alex, nós fizemos esse compromisso para fazer auditoria nas contas. E a auditoria não é caça às bruxas, né? Nenhum governo deve iniciar com caça às bruxas. Ao contrário, o governo deve iniciar resolvendo o problema das pessoas. E a auditoria será feita para apontar as deficiências da prefeitura, para apontar o que é necessário ser sanado nas contas públicas e realizar de uma forma muito transparente, com prestação de contas. Né? O Wellington foi um candidato a vereador muito bem votado. Deixo aqui já os parabéns a ele pela votação. Acho que foram mais de 225 votos, algo assim. Extraordinário, porque ele cobrou e fiscalizou muito o último governo. E assim, Wellington, e respondo a você em seu nome, falando para todo o nosso povo que transparência é rádio, é comunicação, é portal, é diálogo, é ouvidoria, que não existe em Lambari, que é necessário a gente criar uma ouvidoria pública municipal para que os problemas da cidade sejam colocados lá e para que o nosso povo seja realmente escutado, para que a gente faça uma digitalização do serviço público, para não ficar tudo embananado dentro de papel. Verdade. Isso tudo é transparência. É um conjunto de fatores. A Betinha pergunta aqui, Léo, parabéns por ganhar as eleições. Você já deu até uma lapidada em relação a isso, mas ela pergunta, talvez ela pegou o programa depois, quais os planos para o pronto atendimento? Pronto-socorro. Isso. Pronto-socorro nós vamos ter que pensar junto com o hospital. Para ver se a gente desmembra e faz um novo em outro lugar, para construção e ampliação naquele local mesmo. Enfim, isso tudo tem que ser pensado junto com o hospital.
Isso tudo tem que ser pensado junto com a saúde. Isso não é uma coisa que nós vamos detalhar agora, até porque precisa ser planejado, que é a marca desse nosso futuro governo. Planejamento. Léo, a gente vê até o pessoal fazendo as perguntas, tanto nas redes sociais. As redes sociais eu não consigo acompanhar lá os comentários e atender todo mundo. Eu vou mais aqui pelo WhatsApp, aqui o pessoal está enviando. Ok. A gente sente, assim, que do povo ávido em querer participar das decisões governamentais. Como é que você vê isso, Léo? Eu acho isso muito bacana. Muito bacana. Eu adoro isso, essa participação. E por isso mesmo, meu WhatsApp ele tem mais de 500 e tantas mensagens agora, porque ele tinha mais de 1.500 quando a gente ganhou a eleição. Muita gente enviando o WhatsApp. Eu uso muito o WhatsApp. Eu converso muito pelo WhatsApp. Até peço desculpas às pessoas que eu não consegui retornar ainda, ou a ligação, ou mandar uma mensagem, mas são muitas mensagens. É muito WhatsApp, é muita ligação. E essa participação é fundamental. Agora, isso não pode ser pessoal. Quando a gente fala sobre ouvidoria, a gente está falando sobre sugestões e críticas da população sobre o governo. Coisa que vem para somar, no caso. Exatamente. Então, assim... E crítica também. Político tem que ouvir crítica, não adianta. Eu posso até ficar bravo na hora que você escuta a crítica, mas tem que escutar. Tem que escutar. Aí você vai para casa, pensa se é isso mesmo, filtra. Se você acha que é desequilibrado, deixa para lá. Se você acha que tem alguma vantagem, deixa funcionar. Posição é a mesma coisa, ou seja, a gente precisa ter ela que aponta o seu defeito. Certo. E a gente precisa respeitar. E essas críticas vão acontecer de uma maneira muito natural. E a gente precisa conceber isso. E, ao mesmo tempo, as pessoas que realmente querem ajudar, que estão à disposição, que não têm pretensão por cargo político, que não têm pretensão de ingressar na política, mas que estão ali para contribuir com a cidade de Lambari. E eu queria agradecer muito a todos aqueles que gravaram vídeos, que se manifestaram em público, que tiveram coragem de fazer isso, porque esses formadores de opinião, eles foram fundamentais na nossa campanha. Eles realmente se colocaram à disposição da cidade, fizeram o enfrentamento junto com a gente. Perfeito, bacana. O Sinho, acho que é isso mesmo, Bom dia, Adriano, aqui quem fala é o Sinho, que trabalha no Barracão com o Alex. Deus abençoe você, meu querido Alex. E o Léo, gostaria de saber se você vai fazer concurso público na cidade, Léo. Essa também é uma questão. Zinho ou Sinho? Sinho mesmo. É o Sinho. O Antônio, né? O Antônio Sinho. Antônio Sinho. Essa é uma questão que também merece ser estudada, concurso público. Foi feito muito concurso público no último governo, né? Se não me engano, Adriano, eu não sei se você sabe o número de cabeça, mas eu creio que foram 4. Isso, acredito que é isso mesmo. Eu não consigo responder quando e se será feito nos próximos 2 anos, porque certo. A gente tem que entender a folha de pagamento e a questão do funcionalismo público de Lambari, que está extremamente inchado, né? Nós temos aí 839 funcionários, é muita gente, muita gente. E o que eu adianto é que nós vamos fazer uma redução disso. Tem um limite, tem um limite de gasto, né? Tem que ter um limite. Se não me engano, é 54% da folha, né? É o limite legal e quase foi alcançado isso nesse ano de 2024, ano eleitoral. Ou seja, é muito grande. Então, antes de pensar em efetivar, em fazer concurso público, nós precisamos pensar como que essa máquina vai funcionar. Aí depois, a gente pensa já em fazer os concursos públicos, que são fundamentais para o funcionamento da máquina pública, obviamente. Perfeito. A Renata do SAMU. Tá aqui, colocaram Renata da Barrocada, vou botar Renata do SAMU. Bom dia, Adriano, tudo bem? Léo, confio demais no seu trabalho. Conheço já há alguns anos e sei com certeza que fará um excelente mandato. Obrigado. Sempre me ajudou a transferir pacientes graves da nossa cidade por não ter recursos. É um excelente ser humano. Orgulho desse menino. Obrigado, Renato. Fico muito feliz, muito mesmo, com a sua mensagem. Um abraço grande. Deixa eu ver que tem mais uma aqui também, Léo. Deixa eu ver aqui, vai chegando aos pouquinhos. Ah, tá. Aqui, ela não colocou o nome aqui, mas perguntando em relação... Gostaria de perguntar para o Léo como vai ser os funcionários que vão trabalhar na prefeitura. Aquilo que você colocou, né? Isso, é isso que eu coloquei. De uma forma muito técnica. Obviamente, Adriano, nós temos que ter um time político. Esse time político ele precisa ajudar a gente a organizar. Até porque a política é isso. Para isso existe cargos de comissão, que são aqueles de confiança. Nós precisamos explicar isso para as pessoas. Sim. É fundamental. Mas eu acredito nos 3 critérios para exercer cargos dentro da prefeitura. 1 é a confiança, obviamente. 2 é a qualificação. E 3 é a liderança. Certo.
esses 3 são a fórmula-chave para a gente fazer um governo decente. Ou seja, confiança, qualificação e liderança. E também nós decidimos, eu e o Alex, que nós vamos criar uma banca examinadora de currículos para a gente deixar essas decisões menos pessoal possível, né, Alex? Fazer um negócio bem compartilhado, com gente técnica, capacitada em recursos humanos, ou seja, em avaliação de pessoas, em avaliação de currículos e em técnica administrativa e gestão pública. Para a gente retirar os favores pessoais. Sim. Ah, Léo, você é meu amigo, cresceu junto comigo, tem que me dar um emprego. Não funciona desse jeito. Certo. Prefeitura é diferente. Tem Se não era assim, vai ser assim daqui para frente. Tem que ter o famoso chá, conhecimento, habilidade e atitude. Com certeza. É necessário ter o checklist. Ou então, pelo menos, a vontade, né? Porque, assim, como que numa cidade que não tem jovem aprendiz, um jovem de 18 anos, ou de 21, ou de 23, ou de 24, ele vai ter experiência para atuar? Mas, às vezes, ele tem habilidades interpessoais, enfim. Isso tudo tem que ser avaliado pelo recursos humanos, que não pode ser um setor de exoneração e de admissão. Ou seja, de contratar e demitir. Tem que ser um setor de capacitação, tem que ser um setor de avaliação, tem que ser um setor de processo contínuo daquilo que é necessário ser feito na prefeitura, sabe? E aí, Adriano, a gente pode frustrar, obviamente, muitas pessoas com essa fala de banca examinadora, mas é necessário, é fundamental, e para isso que a gente foi eleito. E eu e o Alex, nós não podemos nunca esquecer disso, que a gente foi eleito para fazer exatamente isso que nós estamos falando que nós vamos fazer. A Mara, o pessoal acabou de me enviar aqui, a produção me enviou aqui agora. A Mara, ela é vereadora eleita em Eleodoro, prefeito. Pergunta, o que o prefeito pensa em fazer para a saúde para que as pessoas não vão para outra cidade em busca de médico? Porque tem muitas pessoas de Lambari que vão até Eleodoro à procura de médico e até de medicamento. Hospital. Nós precisamos fazer o hospital de Lambari funcionar. É a grande situação. E assim, nós precisamos entender, vou sentar com a gestão, eu, o Alex, do hospital, o conselho do hospital, para ver o que o hospital precisa de ajuda. Porque pelo que eu entendi até agora, o hospital ele não consegue ter uma ajuda muito grande da prefeitura de Lambari e também não consegue prestar contas daquilo que está sendo feito. Ou seja, falta uma comunicação gigante entre a prefeitura e o hospital com o povo, a sociedade. Então é muito necessário fazer esse diálogo e se colocar à disposição do hospital. E a prefeitura será parceira do hospital para reerguer o hospital. A prefeitura será a mão amiga que o hospital precisa para voltar a ter cirurgia, para voltar a ter parto, para voltar, enfim, a funcionar de uma maneira muito adequada para que o nosso povo não precise buscar o atendimento fora. E aí, a questão do atendimento. Nós precisamos explicar que existe a pequena complexidade, a média complexidade e a alta complexidade. Lambari não possui alta complexidade, que é urgência e emergência em grave alto. Ou seja, a pessoa sofreu um acidente, está completamente traumatizada, sofreu um infarto e aqui não opera, precisa ser transferida. Agora, é inadmissível que o nosso povo quebre um braço e tenha que ir para São Lourenço para fazer uma cirurgia de pequena ou média complexidade. Ou seja, o Hospital de Lambari está apto, em tese, para fazer e realizar as cirurgias. Mas precisa ter apoio da prefeitura. A prefeitura precisa entender o que está acontecendo com o hospital. É o governo do diálogo, é o governo do trabalho. É isso que nós precisamos ser em 2025. Falar sobre cultura e vamos falar de cultura, até aproveitando aqui a participação do Ademir Rosa. Bom dia, Adriano. Pergunta para o Léo. Fala pro Léo que tem interesse em um projeto de capoeira em Lambari. Olha que bacana. Do Ademir Rosa. E eu ia perguntar justamente sobre isso, sobre as iniciativas aí para apoiar a cultura e o esporte na cidade, Léo. Vamos lá. Cultura em Lambari. Nós temos uma cultura muito rica na cidade, que é a congada, folia de reis também, que precisam ser extremamente exploradas e fazer uma parceria muito grande de emergência e urgência com o Museu Américo Werneck. Nós precisamos resgatar a nossa história. Um povo sem história e seu conhecimento do que passou é um povo completamente refém e sem expectativa de futuro. Ou seja, se a gente não der protagonismo para o Museu Américo Werneck ajudar a recuperar a nossa história, nós não vamos conseguir fazer cultura nessa cidade. Nós vamos deixar a cultura com quem entende cultura. Isso é um compromisso
que a gente faz aqui já desde já, de colocar a cultura nas mãos de quem conhece a cultura de Lambari, de quem tem experiência na área cultural e de quem faz cultura pensando nas pessoas o tempo todo. Perfeito. Isso vai ser feito. Bem, essa também vai para o Alex agora, hein? Qual será o principal papel como vice-prefeito ao lado do Framil, o Alex? Então, Adriano, sempre quando a gente conversava, eu ainda passei pro Léo, certo dia lá em casa a gente conversou. Eu ainda falei para ele, porque a gente não entende muito de política, o caso que eu falei, né? Eu tenho 43 anos, nunca tive na política. Mas o que a gente ouvia falar, que o vice está ali esperando o prefeito morrer ou ficar internado para tomar o lugar dele. É verdade. Né? Mas espero e acredito que não vai ser assim. Eu estou aqui para apoiar ele no que deve porque eu quero ser o braço direito dele, a voz da população, junto com ele, e dar a maior força possível, porque a gente não chegou até aqui à toa, né? Uhum. Certo. Vamos junto até o final. Eu quero não ficar lá em casa tomando meu cafezinho e cuidar do meu café, não. Eu quero estar junto com ele. Isso aí. E principalmente, não é à toa que nós pegamos, escolhemos e sentamos junto, eu com o Alex, por ele representar as roças. Ou seja, a roça de Lambari é extremamente grande, né? E tem uma capacidade econômica gigantesca. E assim, o Alex é impressionante. Ele conhece cada palmo de estrada, ele conhece cada casa, ele conhece cada pessoa. E é fundamental no processo que nós vivemos, sabe? Eu e ele. Nós enfrentamos essa eleição de cabeça erguida. E, assim, a roça, pelo café, pela a produção, pela riqueza cultural também que existe ali, ela precisa ser muito valorizada. E o Alex, além de ser o parceiro de todas as horas para decidir as coisas, é o parceiro que representa a roça. É o parceiro que vai olhar o agricultor, que vai olhar cada galho, que vai olhar cada estrada, enfim, que vai ter autonomia para falar pela administração. Perfeito. Até já aproveitando esse gancho, a Janaína Magalhães perguntou aqui, né? Quais os projetos para a cafeicultura local, em vista que a cafeicultura é de tão relevância para o município? A Janaína, inclusive, você está convidadíssima para participar junto com a gente dos projetos que nós vamos ter para a cafeicultura. Enfim, nós vamos conversar com as pessoas que também entendem de café. Você foi uma excelente secretária de agricultura, você tem experiência para falar a respeito do assunto e nós precisamos muito da sua ajuda no nosso futuro governo. Fica aqui já essa mensagem de carinho, de admiração minha e do Alex a respeito do que a gente pode construir para a cafeicultura, o que a gente pode construir para a agricultura de Lambari. Que isso tudo vai ser desenhado a muitas mãos. Eu digo sempre que eu e o Alex, nós somos apenas as pessoas que vão juntar vocês todos numa mesa. Mas quem vai decidir, quem vai conversar, quem vai discutir, quem vai projetar é o nosso povo. Ou seja, quem entende de cada área, quem entende de cada setor. A missão minha e do Alex é apenas liderar essa missão, essas ações, o processo, é liderar, apenas isso. A execução, a operação, o pensamento, obviamente, vem de vocês, o povo de Lambari. A Rosa Raimundi. Bom dia, querido amigo. Bom dia, Rosa. Se for, faça a minha pergunta aí dos ouvintes. Se for possível, pergunte a ele. Prefeito, não votei no senhor, mas espero sinceramente que faça um bom governo e se o senhor acha que a nossa cidade tem salvação, pois eu que conheci Lambari dos anos áureos, realmente não acredito. Obrigado, beijos, Rosa Raimundi. Rosa, muito obrigado. Repito no início aquilo que eu e o Alex nós dissemos aqui, que o palanque político ele já foi desmontado. Acabou. Não existe caça às bruxas, não existe adversário, todo mundo agora é cidadão de Lambari. O que existe é uma prefeitura que precisa ser organizada, planejada e que precisa entregar resultados para o nosso povo. E esses resultados só serão entregues a partir do momento que a gente olhar a cidade de Lambari como ela é, como todo que ela deve ser. Aquilo que ela já foi na década de 70, 80 e 90, o que ela representa para o sul de Minas e o que ela representou. O que nós precisamos agora é de um governo que funcione. Ou seja, se o governo funcionar, essa cidade vai para frente. Eu não tenho dúvidas disso. Se eu tivesse alguma dúvida, eu nunca teria sido candidato. Se eu tivesse alguma dúvida de que isso
fosse possível de fazer, eu não teria colocado o Alex ao meu lado, não teria criado esse grupo político muito qualificado que nós criamos para disputar essa eleição. E eu espero muito, Rosa, que no final desse processo de 4 anos, você enxergue as melhorias que nós vamos buscar e trabalhar muito para fazer. Como eu disse, repito, isso é muito importante. As práticas políticas que nós não colocamos, ou seja, a compra de voto, a promessa de emprego, isso tudo que nós não fizemos durante a campanha, ou seja, a nossa política com proposta, a nossa política limpa, ela merece ser destacada, e se a gente fizer um governo eficiente, a gente enterra de vez essas práticas. Isso é fundamental. Enterrando essas práticas, a gente coloca a nossa cidade outra vez nos trilhos do desenvolvimento e o principal, da qualidade de vida, que é o objetivo essencial e primeiro da política. A busca pela qualidade de vida. O que é qualidade de vida? Parque, praça, rua limpa. Saúde que funciona. Educação de qualidade. Emprego. Isso é qualidade de vida. É uma cidade interligada, que funciona para todo mundo. Prefeito, temos 2 ouvintes aqui perguntando quase a mesma coisa. A Maria Aparecida e o Henrique Barros. Gostaria de saber se a sua gestão já tem um projeto para a utilização do cassino. Grande abraço, sucesso, Henrique Barros e a Maria Aparecida. No plano de governo, Centro Cultural de Lambari. Ou seja, com adequações das salas, fazendo o espaço multifuncional ali. Nós temos ali o salão, né, principal do cassino, que pode ser um grande salão de teatro, um grande salão para apresentações musicais, de dança, de cultura, enfim. E tem a questão também de concessão, que a gente precisa avaliar. Às vezes aquele espaço cabe outras coisas ali dentro também, né? O nosso sonho é fazer um centro cultural, que é isso que nós colocamos no plano de governo e que precisamos pensar o mais rápido possível. Perfeito. Deixa-me ver aqui, nós temos aqui mais participação. O Mário, lá do Sacolão da Fartura, parabenizando o prefeito Léo, parabenizando. Quem mais também aqui? Tá. A Sol. Bom dia, Adriano. Tem uma pergunta para o Léo. Parabéns, Léozinho. Gostaria de saber se você teria interesse em trazer, fortificar e apoiar a Câmara Jovem Lambari. Câmara Jovem, muito interessante. Inclusive, meu deputado, que foi prefeito de Andradas, ele foi o grande interlocutor disso para levar para Andradas a Câmara Jovem. Essa é uma coisa que, obviamente, nós vamos apoiar. Bacana. Perfeito. Deixa-me ver aqui. Olha, eu vou ter que fazer um breve intervalo aqui, Léo, mais uma vez. Eu peço aí o pessoal segurar um pouquinho aí. A gente vai para o intervalo, voltamos já. A gente continua o nosso bate-papo com o Léo. Tem mais umas perguntas aqui. Na sequência, vou perguntar para o Léo sobre a questão da relação dele com a nova Câmara e também dos apoios Belo Horizonte, Brasília. Ou seja, depois do intervalo. Continue com a gente. Em instantes, estamos de volta. Já. Você está acompanhando o programa Caminhos da Gente. Voltamos em instantes. Esse programa tem o patrocínio. Em casa, no carro, no trabalho, na internet. Onde você estiver, você está na Transmineral. Você está na Transmineral. Transmineral FM. O futuro da tecnologia chegou. Internet fibra ótica para Lambari e região é com a Tecla Internet. Tecla Internet e a hora certa. 12:10. Não fique para trás, garanta já a melhor internet da cidade com a Tecla Internet. Com tecnologia de fibra óptica, levamos conexão de qualidade até mesmo nas zonas rurais, como São Bartolomeu, Roseira, Piripau, Jardim, Barrocada, São Simão, Garcias, Bananal, Oliveiras, São Domingos, Miranda e Vargem Grande e muitos outros. A inclusão digital é uma realidade com a Tecla Internet, que está sempre em busca de inovação para os seus clientes. Não importa a distância, estamos aqui para proporcionar a melhor experiência de navegação. Ligue agora para 3271-1433 e tenha a qualidade e a rapidez que você merece. Tecla Internet, sua conexão com o mundo. Daqui a pouco, mais música! Transmineral! Agora na Transmineral, Minuto Saúde. Informações importantes para seu bem-estar.
Agora a Lambari e região passam a ter um novo padrão de excelência e humanização em atendimento médico. Foi inaugurada em Lambari a Noronha Consultórios, uma clínica que reúne médicos com formação de destaque e títulos de especialista reconhecidos por residência médica nos melhores hospitais do país. Antes de procurar atendimento em outras cidades, entre em contato com a Noronha Consultórios aqui em Lambari, pertinho de você. Telefone 35 3271 4378. Na Noronha Consultórios, você tem pneumologista graduado pela USP e INCOR, dermatologista e endocrinologista com formações de excelência, clínico geral com título de especialista por residência médica, infectologista, que é o especialista para o tratamento dos mais variados tipos de infecções, neurologista, alergologista adulto e infantil, com foco no tratamento de problemas relacionados à imunidade e alergia, nefrologista, oftalmologista e cardiologista. Agora, cuidar bem da sua saúde está a um passo de você. Agende sua consulta. 3271 4378. Minuto Saúde. Oferecimento Noronha Consultórios. Rua dos Italianos, 196, no centro de Lambari. A Labor Clinic, desde 1999, é ouro na realização de exames laboratoriais. Isso significa excelência nos exames durante 10 anos, sem nunca cair o padrão de qualidade. Atestado pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade. Coordenada pela doutora Mirza Raikal, pós-graduada em hematologia e análises clínicas, a Labor Clinic aceita todos os cartões de crédito e convênios para a realização de exames. A Labor Clinic fica na rua Dr. Gastão Stockler, 114, ao lado do consultório do Dr. Mauro Raikal. Telefones 3271-3645 e 99713-6395. Labor Clinic, bom mesmo é quando a gente confia. Bom mesmo é quando a gente confia. Labor Clinic é saúde em sua vida. Rua Dr. Gastão Stockler, número 114. Telefone 3271-3645. Labor Clinic, bom mesmo é quando a gente confia. Você já conhece a drogaria Nha Chica, em Lambari? Acaba de inaugurar com uma linha completa de medicamentos, perfumarias e higiene pessoal. Aproveite as promoções de inauguração e venha conhecer o novo conceito de drogaria. Bem no coração da cidade, em frente ao Banco do Brasil. E o melhor de tudo, receba o atendimento personalizado de nossa equipe. Não perca tempo, ligue agora mesmo para 3271-4001 e venha conferir todas as novidades da drogaria Nha Chica. Drogaria Nha Chica. O dono cobre qualquer oferta. Estamos te esperando. Aqui tem muita música. Transmineral! A ACE CDL informa que está com novos serviços para você e sua empresa. Certificado digital, e-CPF, e-CNPJ e e-jurídico da OAB. Atendimento de pessoas físicas e jurídicas. Plataforma de cursos online com mais de 90 temas com certificação. Descontos em energia para CNPJs. Consultas de SPC mais completa com 3 bancos de dados. Gestão dos lançamentos do SST do E-Social. Preços especiais para nossos associados. Seja nosso associado e aproveite de todos os benefícios que oferecemos a você e sua empresa. Agende uma visita, será um prazer estabelecermos parceria. Contatos, telefone WhatsApp 35 3271 1750. ACE CDL Lambari. Mas que arroz delicioso é esse? É arroz Tio Nego que eu fiz para você. É saboroso, é gostoso, é soltinho. Arroz Tio Nego, que delícia pra comer. 35 3457 1362 é o telefone que eu falo pra você. Supermercado, atacado e restaurante tem arroz Tio Nego, bem gostoso pra valer. Arroz Tio Nego, distribuído pelo cerealista Demarque. Arroz Tio Nego, esse é do coração da gente. Arroz Tio Nego. Você usa a parabólica tradicional? Para não ficar sem sinal, troca que resolve. Você precisa da nova parabólica digital. E beneficiário de Programa Social Federal pode ter direito ao kit completo e instalado de forma gratuita. É mais qualidade de som e imagem para ver toda a programação sem pagar nada, como sempre foi. Acesse sigaantenado.com.br ou ligue 0800 729 2404. No trabalho. Ah, tô sempre ouvindo. Transmineral! Em casa. É volume no máximo.
máximo. Gás Mineral! Oasis Parque e o verão, que excelente combinação! Mas vai ficar melhor com a nossa promoção. Cervejas a partir de R$ 11,90. Isso mesmo, cervejas a partir de R$ 11,90. Somente no Oasis Parque. Todo dia é dia de Oasis Parque. Em breve, nova piscina infantil. Oasis Parque, BR-460, quilômetro 24 em Lambari. Telefone WhatsApp 35 3271 1983. Clínica de Estética Fisioestética. Há mais de 8 anos no mercado em Lambari, cuidando da sua pele. Tratamento de manchas, sardas, espinhas, flacidez, vasinhos, botox, preenchimento, tratamento para queda de cabelo, tratamento a laser para depilação e manchas, tratamento de gordura localizada, celulite. Coordenado pela doutora Mirza Raikal, pós-graduada em Estética Avançada com atualização internacional pelo Instituto Mark na Flórida. A Fisioestética fica na rua Doutor Vade Baixa, 37, Galeria Transmineral. Contatos 98802-6246, 3508-0904 ou 3271-3645. Voltamos com o programa Caminhos da Gente. Acompanhe agora ao vivo os nossos entrevistados. Muito bem, de volta com o programa Caminhos da Gente, recebendo em nossos estúdios o prefeito eleito Leonardo Framil, o vice-prefeito Alex, está aqui batendo um papo com a gente. Prefeito, nós temos aqui um cara de participação aqui, deixa eu me ver aqui, o João lá da Casa Rural está aqui mandando abraço, deixa eu me ver aqui, peraí. Grande amigo. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. João da Casa Rural. Isso, manda um abraço pro prefeito. Tamo junto, ele manda aqui. Ele foi candidato junto com a gente no PDT, meu partido União Brasil, e nós tivemos também a chapa dele. E em nome do João, queria agradecer todos os candidatos a vereador que nós tivemos na nossa chapa. O que foi eleito foi o Edson Bolero, meu grande amigo. Um abraço grande, Edson. Obrigado por tudo, por todo o apoio, por todo o carinho. E já falando em vereador eleito, meus parabéns também, meu e do Alex, aos vereadores eleitos, aos que conseguiram ganhar essas eleições, que foram eleições disputadíssimas. E que a gente espera da Câmara de Vereadores a parceria fundamental para fazer o governo que a gente pregou, o governo que nós acreditamos e para que a gente possa cumprir o nosso plano de governo. Eu acredito que nós temos já o apoio da maior parte do povo e seria fundamental também ter a Câmara como a nossa grande fiscal, a nossa grande parceira também nas decisões que, obviamente, são de impacto para o povo de Lambari. Perfeito. O Geraldinho também está aqui. Bom dia, Adriano. Bom dia, prefeito Leonardo Framil. O vice-eleito Alex. Desejo uma ótima gestão e parabéns, prefeito, pelas sábias palavras. Muito obrigado, Geraldo. Geraldo, que é uma liderança política de muito tempo aqui na cidade de Lambari. Tem uma família maravilhosa. O povo lá da Capelinha, né, Alex? O Vitor, Paulo César... Enfim, uma turma... São grandes amigos, né? Grandes amigos do Alex há muito tempo que me tornei também amigo. Geraldinho, muito obrigado pelas palavras. E, Geraldinho, você que esteve num grupo político diferente, em seu nome, eu queria agradecer também a todos os participantes, né, da campanha política de outros que disputaram a eleição, enfim, outros nomes que disputaram, que concorreram, que naquele momento pontual da política foram adversários, mas que agora querem contribuir com o futuro da nossa cidade e entendem que Lambari é muito maior do que uma disputa política. Lambari agora o palco da política, como eu disse, vou reforçar, ele precisa ser desmanchado, desmantelado, desmontado para dar espaço para o governo e para que esse governo seja o governo de todo mundo. Perfeito. A Larissa Vilela pergunta, gostaria de saber do prefeito se ele pretende fazer, o que pretende fazer pela saúde animal, prefeito. Minha grande amiga Larissa Vilela, obrigado pelo tópico, essa é muito importante, né, esse tema da causa animal, e eu pedi já para o vereador eleito pela causa animal, o Bruno, para que ele faça um documento junto à causa animal, com todas as prioridades. Essa conversa eu tive com o Bruno na última semana. Falei, Bruno, lista
faça um documento das prioridades da causa animal em 2025. O Bruno ficou de conversar com todos os integrantes da causa animal, das associações, e vai nos entregar esse documento para a gente ter prioridade nas ações que nós vamos desenvolver na causa animal no próximo ano de 2025. Já está montada, se importa de dar nomes às secretarias? E ela pergunta qual a proposta que o prefeito tem para a saúde mental em Lambari, visto que a demanda é muito grande, os CAPs. Certo. A respeito da transição, a equipe ainda não foi concluída. Nós estamos pensando com muita tranquilidade, como eu falei no início, né, da entrevista, nós estamos querendo fazer uma equipe de transição que não tenha pretensões de cargos, ou seja, uma equipe um pouco mais técnica, uma equipe que tenha um pouco mais de sabedoria na gestão pública. Não necessariamente as pessoas não vão assumir cargos, não é isso que eu quero dizer, mas que a gente quer um estudo um pouco mais frio, técnico, calculado a respeito das contas públicas, para depois a gente nomear o cargo de secretário e secretárias, né, do nosso governo. Mas isso a gente ainda tem muito tempo, é mais para frente. Ou seja, essa transição ela vai ser feita com muita técnica, com muita sabedoria, né? Nós não vamos passar o carro na frente dos bois, como diz o ditado, né? A gente tem que fazer com muita cautela essa transição e assim será feito. Então, por enquanto, não temos nomes. Até amanhã o documento deve estar público já a respeito das pessoas que vão integrar essa equipe de transição. Mas o que se espera é um estudo muito detalhado das contas públicas para a gente saber o que fazer depois. É basicamente isso. Saúde mental, né, Adriano? Sim, que é o segundo ponto. O CAPS também merece muita nossa atenção. É um ponto muito delicado que precisa ser ouvido, que precisa ser escutado. Como eu disse, é o governo do diálogo, né? A gente precisa sentar com os funcionários, com os servidores, para entender o que dá para ser feito e o que nós podemos melhorar no CAPS. Desde já é isso. A gente não tem muita coisa o que dizer, porque o principal na gestão pública é o planejamento. E esse é o momento de planejar as ações. De escutar, de ouvir, de estudar e depois executar em 2025. O Regis Raimundo pergunta, boa tarde, qual o projeto do novo prefeito para as ruas esburacadas de Lambari? É uma coisa muito problemática, né? Quando a gente fala do trânsito da cidade, a gente estava falando aqui de turismo, o turismo não comporta trânsito ruim. O turismo não comporta malha, seja asfáltica, seja de calçamento irregular, esburacada. Então, Lambari precisa passar por uma grande reforma da sua infraestrutura. E quando eu falo de concessão pública, eu estou falando de conceder os pontos de turismo justamente para que a prefeitura tenha espaço fiscal, ou seja, de conta e de dinheiro em caixa para conseguir fazer essas reformas e revitalizações. Isso não é fácil. Tá? Quando eu falo que eu não acredito em milagre na política pública, é porque eu não acredito em salvador da pátria. Ou seja, isso não vai ser resolvido em 2, 3, 4 anos. Tanto que a missão minha e do Alex aqui é de programar a cidade, de planejar uma cidade para 15, 20 anos. É para frente. E não precisa ser eu e ele, não. Até porque não pode, né? Legalmente não é possível isso. Mas que outras pessoas venham para concluir a mensagem e o programa que nós vamos deixar. Ou seja, para dar continuidade nas coisas. Né? Perfeito. É o que nós precisamos. O Adriano Carol está aqui. Boa tarde, gostaria de saber do prefeito sobre o que vai fazer com o lixão daqui do Serrote, que devagarinho está enchendo de novo. Essa é uma questão que foi discutida na associação durante a eleição. Para o Serrote, nós vamos continuar discutindo com a associação o que vai ser feito. Pelo que nós sabemos, ali virou o local de depósito de lixo seco. Parece que o juiz ou o Ministério Público, eu não sei bem quem autorizou, a prefeitura voltar a depositar o lixo seco, que é galho, entulho e etc. Material orgânico, né? Material orgânico. O problema é que esse material, ele está sendo colocado e com isso o portão ali, a porteira está ficando aberta. Não é isso, Alex? E aí a turma está jogando, né? Aí estão levando. Então, aí outras pessoas estão levando lixo, né? Exatamente. É o comentário de pessoas de lá que nos falaram, né? Que aí começaram agora a levar lixo pra lá, porque fica aberto, né? Era o que tinha feito uma cerca, mas só que cortaram. Infelizmente, já estão sendo depósito de lixo novamente lá. É a reclamação de muita gente, né, Léo? Exatamente. Muita gente falou, inclusive na associação, né, Alex? Esse é o problema que eles deixaram lá e demandaram
pra gente. E a questão, o compromisso que nós fizemos é ou a gente acha um outro espaço para depositar esse lixo seco para o serrote, porque o serrote não pode ser visto mais como o bairro, né, que se deposita lixo. Eu acho que os moradores não querem mais isso. Foi isso que a associação nos passou. Nós vamos sentar novamente com a associação e se lá for o local para colocar o lixo seco, tem que ser muito bem controlado. Tem que ter câmera de segurança, tem que ter um portão eletrônico, tem que ter um guarda, sabe? E isso precisa ser feito com muita urgência. Ou seja, para resolver de vez, né? Precisamos resolver. De vez. É aquela cultura das pessoas entenderem que lixo não pode se jogar dessa forma, né? Não pode. Bem, nós temos aqui uma pergunta, Léo, sobre... Gostaria de parabenizar o Léo, gostaria de saber sobre o concurso que foi feito. Eu sei de pessoas que passaram e não foram chamadas e têm contratados no lugar. A Elisângela. Isso nós vamos ver em 2025. Certo. Agora está muito cedo para responder a respeito de concurso, como a gente falou mais cedo. É muito difícil falar que nós vamos fazer mais concurso no ano de 2025, sendo que nós não temos ainda o estudo de impacto econômico da folha, se a gente não tem a projeção para a folha, enfim, e como que vai ser feito o chamamento do concurso público já existente, né? Ou seja, nós precisamos compreender primeiro a máquina pública, nós precisamos compreender o que vai ser feito, né, Alex, com os funcionários, como que nós vamos trabalhar em cada setor, para depois avaliar a respeito do concurso. Perfeito. Seja da continuidade de chamamento, seja da abertura de novos concursos públicos. Perfeito. O Luiz Antônio manda assim, ó, a prioridade já foi definida. 2 pontos, saúde. E a zeladoria da cidade, prefeito? Parque Novo, duchas, em torno do lago e etc. Concessão. Terceirização desses espaços. É isso que nós pregamos na campanha. Com muita responsabilidade social. Isso também não pode ficar fechado para o nosso povo. Não é essa a ideia. Né? Quando a gente fala de concessão, a gente tem que levar em conta São Lourenço, que fez a concessão do Parque das Águas, e Poços de Caldas, que fez a concessão do teleférico e do Mercado do Cristo. Assim como do Parque das Aves. Certo. A Isadora Almeida, boa tarde, prefeito, boa tarde, Adriano, boa tarde, Alex. Gostaria de saber se tem projeto para disponibilizar veículos para levar estudantes que estudam fora e se pretende fazer alianças com o Instituto Federal, que nos anos anteriores procuraram os prefeitos e obtiveram o não. Obrigado, Isadora Almeida. Eu não sei se é um mito ou se é verdade, mas isso foi falado muito durante a campanha, de que o Instituto de Carmo de Minas seria o Instituto de Lambari, mas não conseguiu por falta de viabilidade da prefeitura. Enfim, é um problema que nós temos que enfrentar agora. No plano de governo consta essas duas coisas. Curso técnico, ou seja, para capacitar o nosso povo, para estar apto para o mercado de trabalho e para facilitar também com que as empresas tenham mão de obra qualificada. Porque hoje é muito difícil você treinar uma pessoa que não tem experiência e não tem a qualificação necessária. E é muito difícil também para a pessoa, como eu já havia dito, ingressar no mercado sem ter a qualificação. A outra questão Adriano, desculpa, essa foi da questão do transporte. Transporte também está no plano de governo e nós temos que cumprir. Tudo que está no plano de governo ali a gente precisa cumprir. E eu falo mais uma vez, se a gente cumprir 60%, 70%, que foi o que nós dissemos na campanha, a cidade vai ser outra. Não vai dar tempo, eu até peço desculpa aos ouvintes e agradecer pela audiência, mas tem muita pergunta. Tem mais uma aqui, prefeito, da Silvia. Ela parabeniza o prefeito Léo, o vice Alex, e ela gostaria de saber o que será feito na questão da Previlan, na qual já se sabe que tem uma grande dívida em aberto. Silvia. A equipe de transição vai cuidar do estudo da dívida, do parcelamento e também da análise da Previlan. Vou trazer gente de outros lugares também para fazer uma análise a respeito disso, que possuem o Instituto de Previdência próprio, para dar solução à Previlan. Que não é fácil, obviamente, mas a gente precisa achar um jeito, né? Um caminho. Agora, o que eu posso adiantar é que os estudos vão ser feitos e vão ser, obviamente, bem elaborados. Perfeito. Tá certo? Prefeito, vamos falar agora que eu ia fazer, terminei até falando justamente sobre isso, né? Sobre essa relação e até a expectativa em relação à colaboração de outros níveis de governo, de instituições privadas. Tem projeto nessa área também, prefeito? Tem. A gente tem que buscar as parcerias com o governo federal, com o governo estadual. E é necessário ter muita altivez para chegar lá e bater na porta como o prefeito da cidade. Ou seja, Brasília, o governo de Minas. E eu acredito muito que eu não vou ter dificuldade para fazer isso, porque eu já transitei nessas esferas, tanto em Brasília quanto em Belo Horizonte. Ou seja, eu acredito muito que nós vamos ter facilidade para transitar, para pleitear. Não é fácil, como nada na vida é fácil,
mas eu acredito muito que nós vamos ter um trabalho muito bem executado nas relações institucionais entre o governo do Estado, governo federal, instituto, órgão, autarquias públicas. Perfeito, bacana. E em relação da Câmara que foi eleita agora também, prefeito, como já falou anteriormente, né? Já está em negociação, em conversa, né? Não, tranquilo. Só parabenizei a Câmara. Disse para todo mundo que a Prefeitura é a Prefeitura. A Câmara é a Câmara. A Câmara tem a sua independência para escolher as coisas. E a Câmara tem sua independência para fiscalizar. Eu quero e preciso, junto com o Alex, de uma Câmara independente. Nós não queremos uma Câmara que seja submissa ao governo, e nós não queremos uma Câmara também que atrapalhe o governo contra os interesses do nosso povo. Nós precisamos da compreensão da Câmara nesse momento para que a gente possa cumprir o nosso plano de governo e, se possível, e eu peço muito isso a todos os 11 vereadores eleitos, que ajudem esse governo a cumprir o plano de governo, que ajudem esse governo a levantar a nossa cidade e reerguer o orgulho de pertencer a Lambari, essa cidade maravilhosa que está no sul de Minas Gerais. O professor Paulo Antônio de Jesuânia. Adriano, quero parabenizar o Léo e o Alex. Deu aula. Aí, PA. aí. Ele colocou aqui, Léo já tinha uma vocação para política desde garoto. Léo, há algum projeto para revitalização do lago? Também se passa pela concessão, revitalização do lago. E se não for pela concessão, vai ser por Furnas, ou pelo governo federal, ou pelo governo estadual. A prefeitura não dá conta de fazer a recuperação do lago. E o lago está assoreado, Adriano. Você pegar o lago, o relato de pescadores ali é que a situação está deplorável. Né? Nós vemos ali uma lâmina d'água em alguns lugares já de 30 centímetros só de água. Então, assim, se a gente não buscar essas ajudas a nível federal e a nível estadual, Lambari não vai dar conta. Certo. Eu, se eu não me engano, acho que foi até na gestão de Eugênio quando fizeram um estudo naquela época, foi 2000, né? Isso, faz Parece que uma média do Lago Guanabara era de 30 centímetros de profundidade. Pensa bem. Como que já não está hoje? Imagina, hein? Se a gente não fizer isso. E se não me engano, o Eugênio dragou o lago, né? Sim, na época foi. Fez a dragagem de lago. Isso, Então, é o que nós precisamos fazer de novo. Bem, eu não sei se de repente... Eu vou fazer essa pergunta aqui, que é da Larissa Alves, ela está aqui. Boa tarde, muito sucesso, Léo e Alex, Deus os abençoe. Gostaria de saber sobre os eventos evangélicos. Havia uma verba sobre eventos e eu não me lembro de ter tido um evento evangélicos. Vocês vão nos apoiar nessa causa? Inclusive, se não me engano, há um dia que foi criado e nomeado como Dia do Evangélico. Sim, vamos incentivar as culturas, as religiões. E eu estive em muitas igrejas evangélicas, acompanhado pelo Sidney, pelo Jorge Alain, que me ajudou muito no meio evangélico e também na campanha, e pelo nosso querido Bruno, o Cantuária, também, que me acompanhou em algumas igrejas, justamente para levar esse carinho, né? Ou seja, essa parceria, para dizer que nós estamos abertos a isso, e é um público que precisa ser olhado com muita atenção. O público evangélico vai ter toda a nossa atenção completa. O Everton, boa tarde, Adriano, manda abraço para o Alex e para o Léo, boa sorte para a nova gestão. Sei que eles vão fazer o melhor para o nosso município. E pergunta sobre a frota, sobre a renovação da frota da saúde, se eles têm algum projeto sobre isso. Boa semana. Tudo isso passa por planejamento, por captação de recursos, e aí a gente já entra em questões muito profundas, ou seja, que só vão ter resposta ao longo desse trabalho que nós vamos executar. Agora é impossível de falar disso, né? Quantos carros nós vamos trazer, o que nós vamos fazer, é muito complexo. Certo. Tem muitas perguntas aqui e não vai dar tempo de a gente fazer todas as perguntas. Léo, quero abrir o microfone aí para que, de repente, algum assunto que a gente não tocou aqui, que a gente falou de um monte de coisa, mas tem algum assunto para a gente explanar aqui, Léo? Adriano, sinceramente, eu acho que nós entramos em vários aspectos, vários assuntos, eu gostei bastante, e tem um que eu não falei ainda, que é o agradecimento que eu tenho que fazer ao nosso povo, ao povo de Lambari. E nesse momento muito especial a todos aqueles que estiveram ao nosso lado, né, Alex? Todas aquelas pessoas que sofreram junto com a gente, que passaram, assim, durante essa campanha, momentos de estresse, de alegria, de felicidade, de choro,
Queria agradecer muito especialmente a minha família, que foi a plataforma de tudo isso, o povo dos Framil e o povo dos Lobos, as minhas tias, que são muitas tias, ou seja, não posso nem nominar todas elas aqui, porque elas foram fundamentais na minha campanha, aos meus tios, aos meus primos, aos meus amigos, enfim, a minha irmã Marcela, a minha mãe Lúcia, que está muito doentinha, mas que eu sei que lá no fundo ela está acompanhando todo esse trabalho e deve estar muito feliz, assim, por ter o filho dela hoje eleito, né, num cargo tão importante. E, se não me engano, o mais novo da história, 26 anos, a gente não falou disso, mas eu até pedi para fazer uma consulta. O Guima, que é meu primo, que estuda a cidade de Lambari há muito tempo, me falou isso, que é o mais novo da história de Lambari, ou seja, com uma missão tão importante de reconstrução da cidade. Não podia deixar de obviamente, falar, né, da minha família, dos meus amigos, e da Júlia, que é minha companheira, minha amiga, minha namorada, que me ajudou e me auxiliou muito. Os meus deputados, enfim, os dois, o Rafael Simões, o Lopes, o grupo político nosso, o grupo de candidatos a vereador, os amigos que estiveram na campanha, em nome de todos esses amigos que estiveram na campanha, dos parceiros políticos que a gente tem, em especial, né, em nome deles, eu cumprimento o Alexandre, que está lá em Caraguá agora, aproveitando a praia, é o presidente do partido nosso, do União, que é um cara muito especial. Em nome do Alexandre, eu agradeço todos os nossos amigos, todos os nossos companheiros de luta mesmo, de trabalho, enfim, e a todo o nosso povo. E o que eu queria deixar para o nosso povo é o recado de trabalho, ou seja, de missão de vida, de missão pública. É o do suor, é do esforço, é o de trabalhar incansavelmente pelo nosso povo. Assim, falha a gente sabe que todos nós vamos ter sempre. Erro é absolutamente normal e humano. Mas a ausência de vontade, ela é imperdoável na gestão pública. A ausência de energia, ela também é imperdoável na gestão pública. A ausência de correção, ela é imperdoável. A ausência de liderança também. E eu e o Alex, nós estamos prontos para enfrentar esse desafio juntos. Para instaurar uma nova era em Lambari, uma era de respeito, uma era de diálogo, de desenvolvimento, de qualidade de vida e, acima de tudo, de paz. Que a nossa cidade e o nosso povo tenham paz. Bacana. Bem, eu vou passar os microfones aqui agora para o nosso vice-prefeito, o Alex. Alex, passou as considerações, parabenizar você por essa vitória também e por esse trabalho, com essa garra, essa vontade aí de fazer sempre o melhor para Lambari, já parabenizar e dizer que os nossos microfones estarão sempre à sua disposição. Obrigado, Adriano. Eu só queria deixar um detalhe que a gente esqueceu. O pessoal da zona rural, que deve estar se perguntando, muitas vezes não mandou mensagem, os calçamentos, que foi pessoas que me perguntaram ontem, durante a semana, e eles vão continuar ainda mais, né? É um compromisso meu e do Léo. E daqui para frente a gente tem um cronograma das máquinas. E, certo. Se Deus quiser, vamos efetuar esse cronograma para atender melhor a zona rural. E sempre bem atendida, né? E agradecer aqui a todos, Adriano. Não tem como citar nome, né? Mas, em primeiro lugar, eu queria agradecer minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, e meus cunhados também, minha sogra e minha esposa com meus 2 filhos. Isso foi muito importante, porque sem eles a gente não estava aqui. Igual a gente fala, eu sempre falava nas caminhadas nossas, a família é base de tudo. Em primeiro lugar na vida da gente é Deus, mas se a gente não tiver um berço, não tiver uma família, você não chega a lugar nenhum, né? E eu queria agradecer muito esse apoio que eu tive deles. E essa votação que a gente teve também na zona rural, eu fiquei muito feliz, não só na zona rural, como na cidade. Igual o Léo disse, que a gente passou por aperto aí de ter dia, tentar desanimar, mas o que mais animava a gente é quando eu chegava na casa das pessoas e as pessoas apoiavam. E a gente via nos olhos das pessoas que elas queriam mudança, né? Faziam força de ter mudança. E isso foi muito importante. Eu achei que, no primeiro momento, na política, a gente ia fracassar. Teve na última semana, o Léo ficou bem derrubado. E eu acho que nós dois, um complementa o outro. Sim, porque na hora que ele caía, eu estava de pé. Na hora que eu tentava cair, ele me levantava.
E eu acho que vai ser assim daqui para frente. Queria agradecer a nossa equipe, todo mundo também. O Kenny que está junto aqui. Eu não vou citar nome, gente, para não deixar ninguém para trás. Mas do coração, fiquei muito feliz, mas muito feliz. É a palavra que eu sempre falava, acreditar, ela tem que continuar. Tem que acreditar que vai haver mudança. Muito obrigado, viu, Adriano? Tá e obrigado a todos os ouvintes. Maravilha. Alex, continuando sempre com a gente. Léo, mais uma vez, muito obrigado aí mais uma vez por ter aceito esse convite para estar conosco. E os microfones da Rádio Transmineral, repito, estará sempre à sua disposição para trazer as informações e manter o povo da nossa querida cidade bem informado e, claro, mostrando sempre a sua transparência do seu trabalho. Muito obrigado mais uma vez. Eu espero voltar muitas vezes na Transmineral para prestar conta do trabalho realizado, para justificar, para ouvir também que esse é um espaço da democracia, um espaço fundamental para o crescimento de Lambari, para o desenvolvimento com qualidade da nossa cidade daqui para frente. Bacana, maravilha. Obrigado. Sucesso, meu amigo. Obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou também. Lembramos que essa entrevista vai estar lá disponível para você também no Facebook e também através do YouTube. A todos, uma boa tarde e até amanhã. Termina aqui o programa Caminhos da Gente. Agradecemos a sua audiência e participação. Levar a verdade até você é o nosso maior compromisso. Continue com a gente aqui na Transmineral. Você também poderá assistir este programa em todas as plataformas digitais das redes sociais. Caminhos da Gente. Patrocínio. Superminas, com você junto a gente faz mais. Domingo tem uma Fiat Toro no 5º prêmio Superminas. Ainda tem Hyundai HB20 no 4º prêmio. Tem moto Honda do 1º ao 3º prêmio e 24 prêmios de R$1.000 no Giraminas. Você já tem o aplicativo Superminas? Baixe agora o seu ou adquire em um de nossos revendedores. É só pra